Olá, queridos, paz de Cristo, uma gratidão no coração mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui no meu canal no YouTube, @Pastor Gilson Paulo Oficial. Fica aqui a minha gratidão e a minha oração para que Deus possa te abençoar sobremodo, tá? Lembrando aqui que meu canal é um canal voltado para a escola bíblica dominical e também para tratar de assuntos teológicos dos mais diversos, né? Temas bíblicos, né? E se você quiser inclusive investir no canal para aprimorar, melhorar a sua forma de apresentação e também abençoar a minha vida, vai na sua tela o meu contato, é o telefone para agendas diversas, 219-8477-8523, e também é minha chave Pix, caso você queira nos ajudar nesse projeto e também abençoar a nossa vida, Deus te abençoar e te tocar, seja portanto um canal de Deus para abençoar a minha vida em nome de Jesus, o meu ministério, tá bom? Inscreva-se, invista no canal, crescendo pela palavra e aprenda em nome de Jesus. Nós estamos tratando nesse vídeo aqui, já da lição de número 5, que versará sobre filho predileto, né? Se uma casa tem, não tem, como é isso, como tratar dessa questão da predileção no ambiente familiar e também, é claro, dos males da predileção em nossa vida, viu? Eu vou trazer aqui à tona algumas personagens bíblicas, para a partir dessas análises tirarmos lições para a nossa vida. Antes de falar sobre isso, permita-me aqui rapidamente fazer aqui alguns anúncios para você, né? Aí está o tema da lição. Existe filho predileto? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para este assunto aqui, ó. Este assunto aqui a partir de agora. Isso. Eu fiz em parceria com o pastor Edivanir Fernandes uma palestra de quase 5 horas. Na qual eu tratei do tema os desafios da família na pós-modernidade. Para cada trimestre vigente, nós abrimos a revista com uma palestra, uma visão panorâmica de todo o trimestre, para servir de base, de subsídio, né, de complementação ao que a revista já traz. E fizemos uma palestra de quase 5 horas sobre o assunto. E nesse assunto particularmente eu falei sobre o que é ética cristã, o que é pós-modernidade, família à luz da Bíblia e os desafios da família nos dias de hoje. Além disso, o pastor Edivanir Fernandes fez análises didáticas, pedagógicas de cada lição do trimestre. Portanto, quase 5 horas de conteúdo. Você pode assistir devagar o seu tempo, são vários vídeos, você vai assistindo de maneira de acordo com a sua disponibilidade. Para acessar esse conteúdo, tem que fazer uma inscriçãozinha lá na plataforma. É só colocar o seu QR Code, seu celular, né, a câmera dele no QR Code. Você vai ser endereçado para essa plataforma, um cadastrozinho pequeno, rápido. Então você vai ter acesso e vai investir R$ 29,90 ou 6 vezes de R$ 5,50 para ter acesso a esse conteúdo. E vai, além de abençoar a sua vida, também abençoar a minha e do pastor Edivanir Fernandes, que é responsável pelo projeto Crente Docente. Pois bem, dito isso aí está na sua tela o texto bíblico básico. O texto bíblico básico, né? O texto bíblico básico encontra-se naquela parábola de Jesus sobre o filho pródigo, capítulo 15 de Lucas. Alguns versículos, não é uma passagem, né, eminentemente relacionada à família. Tem ali uma outra dinâmica, ali está tratando de questões até de dispensações da lei e da graça, enquanto o filho mais velho representa a lei, né, o mais novo representa a graça, uma outra dinâmica, porque ela começa a tratar sobre questionamentos que os fariseus e os escribas fizeram. Então ele traz à tona essa parábola para mostrar que eles são o filho mais velho, né, e a igreja, o filho mais novo, digamos assim, por conta de lei e graça, mas como tem um teor de família, é possível analisar o comportamento nesse contexto também, tirar lições de modo assim, enquanto uma referência geral, né, de família. O texto bíblico básico é esse, e o texto áureo também, Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos lá aqui
por parte. Como sempre, normalmente, né, as revistas trazem 3 objetivos para cada lição. Esses são os dessa. Entender que os filhos são diferentes, suas respostas ao meio são próprias. Aqui é importante, não se pode querer comparar, não se pode querer estabelecer um padrão e exigir que todos sejam semelhantes, né? Ou como fossem robôs, não. Cada um tem o seu tempo, o seu time, o seu temperamento, a sua forma de agir, a sua personalidade, e todos nós respondemos ao meio externo de uma forma diferente. Somos humanos, somos diferentes, somos indivíduos, e essas respostas próprias que nos formam, né, o nosso processo de individuação. Portanto, o importante é olhar para esse olhar, né? E ter esse olhar. Segundo, compreender a necessidade de superar os conflitos existentes entre irmãos. Já é mais do que provado por pesquisas que normalmente nas casas onde tem mais de um filho, a predileção acaba sendo uma tônica, o que é um problema. A predileção ela faculta, fomenta o ciúme, a inveja, e é uma situação que dificulta a convivência. Portanto, é preciso ensinar a conviver, ensinar a desenvolver a postura de companheirismo, de mutualidade e de socialidade. Isso não nasce pronto, isso é um processo que você aprende a partir do elemento da educação. Evitar, portanto, demonstrar predileção por determinado filho, tratando todos mediante a base do princípio da isonomia, né? Oportunizar a todos o mesmo espaço, a mesma situação, o mesmo contexto. Eu coloquei na minha palavra introdutória a seguinte questão: é muito comum a existência do chamado filho predileto. Isso já afirmei aqui para você anteriormente. Porém, isso gera problemas entre filhos, pois invejas e ciúmes são fortalecidos nesses ambientes. Por mais que sejamos tendenciosos a termos uma predileção, e até a nomeamos em relação a identificação, ter mais afinidade e tal, mas no fim e ao cabo nem afinidade sim predileção. Por mais que seja uma tendência, é importante afirmar que essas questões elas fomentam a divisão, fomentam a inveja, o ciúme. Então o pai, que é mais o maduro, responsável pela criação, deve atentar para isso. Os pais, portanto, aqui, né, sempre esperam que os filhos desenvolvam relacionamentos saudáveis entre os filhos, é claro. Todavia, isso não nasce pronto, é preciso educar. As pessoas aprendem a amar, aprendem a odiar também, e portanto a educação é fundamental. É importante ter esse momento em casa de pegar texto bíblico, ensinar, orientar o culto doméstico, esses encontros recorrentes e tal, né? Ter uma vida acústica, devocional, envolver os filhos nessa ideia de criação de família, de fraternidade, de companheirismo, de unidade, não de fragmentação. Portanto, como evitar a tal rivalidade fraterna, que tem a ver com o conflito entre irmãos? Lembrando, o relacionamento familiar refletirá na vida adulta. Vamos lá, aqui ver alguns casos desses na Bíblia, né? Problemas entre irmãos. É muito comum você encontrar na história da humanidade, né, enquanto elemento arquetípico, inclusive, esses dilemas entre irmãos. Em várias culturas, em várias sociedades, você tem essa constatação de histórias relacionadas a conflito entre irmãos. Por exemplo, aqui, narrativas mitológicas. Remo e Rômulo no ambiente romano, Osíris e Sete no contexto egípcio, Thor e Loki, né, na ambiência nórdica, entre os países nórdicos, que tem a ver com Dinamarca, enfim, os países, né, do contexto do norte da Europa. Esses dilemas envolvendo, né, os conflitos entre irmãos, né? Agora, mas também tem na narrativa bíblica, que não é mito, são fatos, histórias também nesse contexto. Por exemplo, Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Tamar e Amon, que foram filhos de Davi. Também conflitos existentes no ambiente familiar entre irmãos. Seus dramas e dilemas ocorridos no ambiente familiar marcaram suas histórias de vida.
O próprio Jesus somente foi reconhecido por seus irmãos depois da sua morte e ressurreição. Esse é até o texto é claro, né? Os irmãos creram nele depois que ele ressuscitou. Creram tanto, inclusive, que 2 deles, né, no caso Tiago e Judas, até escreveram, né, cartas e que foram canonizadas, a de Judas e a carta de Tiago, irmão do Senhor. E Tiago até alcançou uma posição de proeminência no contexto do 1º século, enquanto um líder da igreja. Assim, mas assim, no contexto primeiro, você não percebe isso. Que tipo de problema eles tiveram? Aí a Bíblia se silencia, né? Mas provavelmente havia uma inclinação de Maria em relação a Jesus por conta de toda a história envolvendo o nascimento de Jesus de modo extraordinário, né? Enfim, vamos lá aqui perceber. Aqui eu vou destacar algumas histórias, né? Aqui no caso de Caim e Abel, Ismael e Isaque, e vou deixar Esaú e Jacó para um outro momento, porque haverá uma aula que vai tratar sobre Esaú e Jacó, tá bom? Vamos aqui ver aqui as questões. Primeiro aqui lugar aqui, analisar aqui a história de Caim e Abel. Caim e Abel, né? Problemas interessantes. Depois que Adão e Eva pecaram e todas as consequências decorrentes do pecado original e tal, você sabe a história, né? Deus disse para Adão que iria, como diz assim, trazer a semente da mulher, e a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, a partir dali desenvolveu toda uma expectativa, né, dessa semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E eu entendo, portanto, uma visão própria, particular, não é uma visão que você vai afirmar, mas é uma visão pessoal, que houve uma inclinação do coração de Eva em relação a Caim. E eu percebo essa inclinação na própria descrição do nascimento de ambos. Veja lá no capítulo 4 de Gênesis, a descrição. Versículo 1 diz assim, né? Caim foi visto como presente. Alcancei do Senhor um varão. Palavra de Eva. A própria palavra Caim tem a ver com aquisição, com alcançar, obter, ter a ideia de presente, né? de um resultado. Alcancei, de uma satisfação na obtenção. Daí a ideia do Caim, a reação de Eva em relação a Caim. Certamente ou provavelmente sobre ele recaiu a expectativa da semente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. E quando descreve a vinda de Abel, o texto é muito assim simplório. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Até para referendar Abel, o referendou a partir da referência de Caim. E nasceu Abel, seu irmão. E a palavrinha Abel até é frágil, vaidade, né? Aquela ideia mesmo assim de poucas expectativas em relação a Abel. A gente percebe aqui já uma descrição do coração de Eva em relação a Caim, né? Aí vemos aqui agora a história de ambos, né? Aqui, ó. Ofício de Caim, lavrador da terra. Ofício de Abel, pastor de ovelha. Então a gente percebe aqui essa virilidade, essa independência, essa altivez, né? Essa garra, assim, digamos assim, de Caim. Caim tinha do campo, da caça, aquela ideia até semelhante ao próprio Esaú, né? Mais à frente. E em contrapartida, Abel trabalhava com animais domesticados, na domesticação de animais, com ovelhas, né? como pastor, já no ambiente familiar, no ambiente doméstico. Já Caim é o que vai às matas, vai à caça. O ponto dele, inclusive, tem armou uma cilada para o seu irmão, né? nesse mesmo contexto do seu fazer, do seu labor diário. Quer dizer, agora se percebe que essas diferenças, o que é comum, o que é normal entre irmãos, mas a maneira como eles respondem a isso. Todos os dois, Caim e Abel, aprenderam sobre Deus, foram ensinados pelos pais a importância do culto, da adoração, da oferta, passaram pela mesma escola. Todavia, Caim escolheu um caminho, Abel escolheu outro. E essa escolha manifesta, revelada na hora do culto. Veja que o culto que Abel ofereceu e o culto que Caim ofereceu. Na hora do culto, ambos trouxeram ofertas. Porém, Abel trouxe uma oferta que revelou seu coração
para adorar a Deus. Ele trouxe das primícias da terra. Algo pensado, planejado, separado, porque ao trazer primícia, ele selecionou, e para selecionar tem que pensar, ponderar, pensar antes do culto. Já Caim, de modo fortuito, sistemático, para cumprir tabela, cumprir um protocolo, foi lá e pegou um fruto da terra, bem definido, revelando inclusive através da sua oferta o real sentido de Deus para ele. Qualquer coisa serve, não houve intenção. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Já para Caim e sua oferta, Deus não se agradou. E esse atentar de Deus para Abel foi tão forte e foi tão visível que Caim percebeu e ficou na pilha, ficou com inveja, ficou com ciúmes e começou então a fomentar o dilema entre ele e o próprio Abel, veja aqui, Deus para Caim sem importância, deu qualquer coisa. Já Deus para Abel, Senhor de todas as coisas, Deus primícias. Deus reprovou Caim, mas aprovou Abel. É tão verdade que você encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que pela fé Abel ofereceu um melhor sacrifício do que Caim, e pelo que alcançou o testemunho, até hoje o sangue dele clama. Então é uma oferta que testemunha, uma oferta que revela, uma oferta que revela o coração, e foi aprovado por Deus. Já Caim é reprovado. Deus fez até o encontro dele. Por que cair seu semblante? Se você também ofertar direito, não haverá para ti aceitação, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Ele, ao invés de ouvir repreensão, pelo contrário, deixou a inveja, o ódio, o ciúme entrar e armou uma cilada para o irmão e acabou matando o irmão. Caim, portanto, é o símbolo da religião formalística, formal, ritualística, sem vida, sem vez, sem voz. Já Abel é o culto marcado pela adoração, pelo louvor. São filhos diferentes. Agora, aqui está uma questão, que eu botei, não eminentemente vinculada à ideia da predileção. Eu vejo aqui a predileção nessas nuances aí do comportamento de Eva, mas aqui se percebe um presentear de Deus para Abel em relação a Caim, como consequência de uma vida decisiva em servir a Deus. Uma coisa é você ser abençoado, você alcançar a posição privilegiada, ou posição melhor por conta das suas escolhas. Outra coisa é não oportunizar. Aqui ambos tiveram a mesma oportunidade, o mesmo culto, a mesma ensinamento, a mesma família. Já Caim escolheu um caminho, Abel escolheu outro. Aí não tem jeito. Agora, o ruim fosse dar a um e não dar a outro. Tem a ver com a predileção. Você privilegiar um em detrimento do outro. Caim, um homem marcado pelo comportamento iracundo, vingativo, rancoroso, invejoso e assassino. Abel, uma pessoa justa, voluntariosa, pessoa de fé, que sabia se inclinar e adorar a Deus. Resultado, esse maldito na terra foi Caim, e Abel abençoado e lembrado no céu, conforme lá o texto bíblico de Hebreus, tá bom? Em contrapartida, Caim foi honrado por Eva, mas Abel foi honrado por Deus. Beleza? Vamos aqui avançar aqui. Agora aqui sim você encontra um ambiente muito claro de predileção, Ismael e Isaac. Um dos conflitos existentes na história da humanidade, mais desejado que seja resolvido, especialmente nos dias de hoje, nesse contexto de conflito ali no Oriente Médio, tá bom? Aqui lembrando que Hamas não tem a ver com Palestina, não tem a ver com palestinos, é um grupo terrorista, sanguinário, violento, que decepa a cabeça de criança, que estupra mulheres, que ateia fogo em pessoas, que matam velhos. São pessoas de fato demoníacas, diabólicas. É um absurdo um discurso que visa contemplar, defender a postura odiosa, inaceitável do Hamas. Infelizmente, estamos vivendo num contexto em que o governo e membros do governo, ministros do governo, discursam a favor do Hamas e escamoteando nos dilemas dos palestinos, e não ataca, não nega, não repudia veementemente esses terroristas. Aqui é uma outra história, vou voltar para cá porque a aula aqui não tem a ver com o problema de hoje, tá? Mas que nasceu aqui no contexto lá da antiguidade, ponto. Ismael e Isaac. Vamos pensar aqui nos dilemas de Ismael, do ponto de vista do aspecto natural da coisa,
Só que tem que saber que Deus é soberano, a terra é do Senhor. Em nenhum momento Deus disse que não iria abençoar Ismael, queria abençoar, iria fazer dele uma grande nação. Todavia, num ato soberano de Deus, Deus havia escolhido, enquanto filho da promessa, Isaac e não Ismael. Ponto. Aqui voltando. Ismael, né, foi incontestavelmente o filho biológico, não, foi incontestavelmente o filho primogênito de Abraão do ponto de vista biológico. Ele coabitou com Agar e teve Ismael. Portanto, enquanto o filho primogênito, ele almejava a herança, almejava viver a primogenitura. Bem verdade que primogenitura não tem a ver com o filho primeiro, tá? Aqui é um dado importante. Tem a ver com a proeminência, com a preeminência. O próprio Jacó, né? Ele não foi o primogênito, mas recebeu a primogenitura. Os filhos de José, também o segundo que recebeu a bênção de Jacó, portanto herdeiro da primogenitura. O próprio Davi, que não foi o primeiro filho de Jessé, Deus o chama de primogênito. Jesus é o primogênito porque ele é o maioral, o proeminente. Tem a ver com proeminência. Normalmente a proeminência recaía sobre o filho primogênito, né, o primeiro filho, mas não com uma regra fechada, tá bom? Aqui, então, ele, enquanto primogênito, queria ter a proeminência e ser o herdeiro de tudo. Ismael cresceu num ambiente no qual sua mãe era uma escrava, e uma escrava maltratada, afligida por Sara, sobretudo depois que ela coabitou com Abraão e teve seu filho. Sara fomentou e estimulou Abraão a coabitar, porque era comum um filho ser dotado enquanto filho próprio e, portanto, herdeiro. Mas quando nasceu Ismael, Sara se sentiu preterida, se sentiu diminuída e ela reagiu de maneira violenta, maltratando Agar, ao ponto de Agar até ir embora. Mas o anjo lhe aconselhou a voltar para a casa dos seus senhores, né? Mas não estava suportando os maus tratos de Sara. E esses maus tratos não parou ali, somente naquela fase primeira. A vida inteira ali sendo maltratada e seu filho Ismael percebendo a dinâmica, né? A vida de Ismael piorou quando Isaac nasceu. Já possuía 14 anos de idade, já um adolescente já com a capacidade de entender a dinâmica do ambiente familiar. E nasceu Isaac, a sua vida piorou, né? Tanto é verdade que quando nasceu, depois que Isaac foi desmamado, uma situação muito forte que culminou na decisão de Sara em forçar Abraão a expulsar Agar e Ismael de casa, né? E Abraão, como gostava de Ismael, tentou impedir e tal, enquanto patriarca. Deus se revelou para Abraão e não pode mandar e tudo mais e tal, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus não mandou Abraão liberar Ismael e Agar somente com um odre e com um pão, tá? Mandou liberar. Abraão poderia dar presente para eles também, como fiz inclusive lá na frente com os filhos de Quetura. No entanto, Abraão mandou só com um odre e pão, quase que eles morreram. E eles estão percebendo isso tudo. Ismael está vendo isso. O nascimento de Ismael foi marcado por aflições e conflitos. Haja vista a sua mãe sendo agredida. O de Isaac, marcado de banquete, festa, riso, alegria, é Isaac, o filho da promessa, e festa e tal, enfim, ele já padecendo desde o início, e já com 14 anos. Quetura, Abraão despediu Agar, como diz aqui, Ismael apenas com pão e água, aos 16 anos de idade, já um adolescente, já um adulto em miniatura, assim digamos. E os de Quetura, que lhe fez, deu presente. Poderia muito bem dispensar Agar e Ismael de maneira em condições mais agradáveis. Tanto é verdade que lá eles só não morreram porque Deus abriu os olhos de Agar e eles viram lá o poço e continuaram a sua história. Quase morreram no deserto de Berseba, mas Deus os livrou. Aqui, resumo da ópera aqui, em relação a Ismael. Eis os dramas de Ismael. Filho de uma escrava, contemplava sua mãe sendo maltratada por Sara, foi expulsa da casa do pai, viu sua mãe quase morrer no deserto, foi deserdado, mesmo sendo primogênito biológico de Abraão. Ismael carregou essas dores no seu coração por muito tempo, tá? Agora pensa aqui em Isaac.
Isaac nasceu. Desde pequeno foi criado com muito carinho, muito amor e muita festa. Sua vinda foi marcada, né, por uma expectativa extrema de chegada. Sua vinda foi esperada com extrema expectativa. Festa. Isaac, o filho da promessa, alimentado daí há quase mais de 25 anos aguardando a chegada de Isaac. Seus pais ficaram extremamente felizes, pois ele foi motivo de riso, de festa, é o grande Isaac. As atenções de Abraão e Sara voltaram para ele, né, de modo total e completo. Evidentemente, Isaac era o filho prometido por Deus, já falei isso aqui, né? A concretização de uma linda promessa foi feita a Abraão, que culminou na chegada, na vinda de Isaac, que nasceu das suas entranhas, um cumprimento cabal da promessa feita de Deus para Abraão. Ponto. Agora, após a morte de seu pai, Isaac herdou os bens. Ismael não. Ismael tinha sido expulso aos 16 anos. Essa morte de Abraão aqui é interessante, tá? Casou-se Rebeca com Isaac. Casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Olhe para cá, por favor, aqui para minha tela aqui, ó. A única passagem que cita um reencontro de Isaac e Ismael após a expulsão aconteceu exatamente no sepultamento de Abraão, ou seja, quase 73 anos depois. Não sei se eles conversavam antes, não sei, foram expulsos. Mas no dia do sepultamento a Bíblia registra que eles estiveram lá no sepultamento. Portanto, né, aqui uma sepultura e 2 histórias. Muitas coisas passaram na cabeça tanto de Isaac quanto de Ismael naquele momento em que o pai foi sepultado, aos 175 anos. Né? As mágoas de Ismael, de certa forma, para piorar a situação, acabaram ainda assim se somando às mágoas de Esaú, filho de Isaac, porque depois que Esaú foi enganado por Raquel e por Jacó, para aborrecer seus pais, ele casou com uma ismaelita. Porque, veja, né, depois da expulsão de Ismael da casa de Abraão, essa relação com os ismaelitas ficou complicada. Ficou difícil, e até você vê aqui proibir até se casar, se juntar as famílias, e para poder perturbar, contrariar os seus pais, e Esaú casou com uma ismaelita. Ali foi uma junção de ódio histórico, digamos assim, né? De rancores históricos. Houve, na verdade, um somatório de rancores históricos. Esaú superou, mas seus irmãos não, né? Os seus descendentes não. Como assim, ó? Quando, depois que Jacó enganou Esaú, passaram 20 anos lá, depois que passou na casa de Labão e tal, depois do vale de Jaboque, eles se encontram, Jacó com medo, ali, preocupado e tal, mas Esaú o encontra e ali eles fazem as pazes, né? Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e choraram. Ali foi uma reconciliação histórica entre os dois, e aqui até para alguns, do ponto de vista escatológico, até acredito que um dia, né, os ismaelitas, né, palestinos e israelitas irão se reconciliar, tá? Assim, isso no contexto um contexto do milênio, que é uma outra história aqui, não vou entrar no mérito aqui porque vou fugir da minha aula aqui, tá bom? Mas o fato é aqui que houve esse reencontro, mas assim, os descendentes carregam, né, até hoje essa situação, e os mais radicais, inclusive, até desejam acabar com Israel, que é o caso do Hamas. Hamas não quer um Estado da Palestina, ele quer extirpar, eliminar, arrancar da terra qualquer judeu, né? Vamos lá. Agora, passando um pouco por isso, já voltando agora para a parábola. Aqui eu repito, a parábola do filho pródigo do mais velho não tem a ver com criação de filhos, tem a ver com leitura dispensacional, lei e graça. Lei, o filho mais velho, que argumentou a partir da referência do mérito, e o filho mais novo, que é a graça, que recebeu de Deus vestido, anel, sandália, roupa e festa, porque se arrependeu e voltou para a casa paterna. Então ali tem uma outra dinâmica que nasceu, inclusive, fruto de um diálogo, de uma crítica que os fariseus, os saduceus fizeram em relação a Jesus, tá? Que comia com pecadores e publicanos. Aqui, mas pensando no comportamento, nas falas dos irmãos, tentar aqui encontrar um pouco o dilema da predileção. Um certo homem tinha 2 filhos.
né, não formavam uma dupla maravilhosa. Dois irmãos na casa poderiam viver de maneira agradável, de maneira complementar. Não, foi tão ruim a ambiência que o mais novo queria até sair de casa. Pediu herança de mão antecipado e meteu o pé para uma terra longínqua, né? Se fosse bom conviver, não queria sair. Se saiu porque tinha desejo de ir para outro lugar, né? O mais novo representa os arrependidos. O mais velho representa aqueles que alimentam um falso padrão de decoro e dedicação. O mais novo solicitou ao pai parte da sua herança. O filho mais inquieto, inconformado com as restrições domésticas, ansioso e inconsequente, foi para uma terra longínqua, longe do pai, longe da sua presença e tudo mais. Era pródigo e dissoluto, porém quebrantado e disposto a arrepender-se. Aqui é muito claro. Aí o problema aqui não está nele, porque ele se arrependeu, voltou e tal, aquela história toda, e caindo em si, disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou díssimo a seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. E foi, e voltou: levantar-me-ei e ter com meu pai de lei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui a questão está na fala do filho mais velho. O filho mais velho ficou na pilha, ficou iracundo, ficou irado. Não aceitou a forma como o pai tratou o seu irmão. Para ele uma predileção, para ele um comportamento inadequado. Porque ele até falou: sirvo-te há tanto tempo aqui, mas nem sequer um cabrito tu me deste. Quer dizer, percebe que ele foi tratado de maneira indigna, de maneira injusta. Para o filho que não merecia nada, deu até fé, até novilho. Mas para ele que servia e que fazia e tudo mais, nem um cabrito. Não fui embora, não desobedeço as tuas ordens, dou duro no campo, e o Senhor olha somente para este teu filho imprestável, que outras palavras, não é meu irmão, é o teu filho. Dá tudo para ele, mas para mim nem um simples cabrito. O sentimento deste filho estava cheio de ódio, rancor, mágoas, frustrações, etc. No entanto, não reconhecia seus equívocos e buscava reconhecimento próprio. Não desobedeço tuas ordens, ou seja, eu mereço tudo. Mesmo após a insistência do pai, não quis entrar na casa. Reportou seu irmão como esse teu filho, ou seja, rompeu vínculos fraternos com o irmão. Em síntese, quando abandonamos o vínculo do amor, passamos a viver apenas de aparências. Veja aqui, portanto que esse irmão mais velho ficou tão indignado porque se sentiu preterido e o irmão outro privilegiado. Mas na prática, às vezes, nós também fazemos isso. Olhando aqui do ponto de vista, para além da intenção real da parábola, o filho mais velho aqui, do ponto de vista humano, do ponto de vista do fazer, ele se sentiu merecedor, porque ele era obediente. Mas normalmente um pai ele privilegia um filho, ou tem essa preferência quando o filho é obediente, mas nem sempre, tá? Às vezes um filho, até um filho rebelde, um filho complicado, aí os pais, um pai ou a mãe tem afinidade pelo temperamento, a forma de ser e tal, até passa a mão na cabeça e vai alimentando porque não depende mais, precisa mais. É um problema. Eu sei que é difícil você não ter afinidade. Afinidade você tem, identificação. Agora, por mais que haja essa identidade, essa inclinação, essa preferência, na prática, no dia a dia, não pode demonstrar. Você tem que oferecer a todos condições iguais. Agora, é verdade, se, por exemplo, você bota os dois filhos num curso de inglês, por exemplo, tem aquele que vai se dedicar, vai estudar, vai pesquisar, vai ouvir e vai aprender e vai avançar. O outro não vai. Problema do outro, mas você ofereceu para os dois. Aí você, assim, de recursos pequenos, busca então conversar. O importante é de fato desenvolver uma criação de companheirismo. O papai não pode pagar para os dois. Então, quem vai? Qual dos dois? Não, vai você, vai aquele. Nesse caso, até é bom conversar, é bom ter a participação, não uma imposição, porque você vai criar responsabilidades e vai compartilhar até decisões. Aqui, para você, alguns conselhos. Os irmãos competem normalmente para ter a atenção dos pais na primeira infância e alguns alimentam isso na fase adulta. Essa competição é natural, e às vezes até contínua. Você, enquanto pai, deve saber lidar com isso.
saber lidar com a competição e transformar a competição em cooperação. Né? Às vezes o fulano tal que o papai tem pouco recurso, precisa comprar aqui sapatos. Aí, não, pai, eu compro para fulano, porque ele não tem, eu tenho isso aqui, dá para levar e tal, vai conversando, vai se entendendo. Quando você, na ação, você, esse não presta, não tem valor, e tal, olha, seu irmão, e tal, aí, não, bom, aqui é fulano de tal, porque acontece, você vai criar problema lá na frente. Né? Jacó deu para José uma túnica colorida, ali é um exemplo claro de predileção. E José apareceu aos montes por conta da posição de Jacó em privilegiar José, dando-lhe inclusive uma túnica colorida, que mostrava inclusive essa distinção clara. É importante desenvolver uma educação pautada no companheirismo e na cumplicidade, no somatório, na família, e não fomentar divisão. José, mesmo sem querer, tinha uma túnica colorida, porque era o filho que Jacó amava, e por amá-lo deu-lhe destaque, deu-lhe o poder de governar os seus irmãos, mesmo não sendo o primogênito, né? E José ainda contava a situação dos irmãos para o pai, de sorte que fomentou essa inveja e esse ódio de todos os irmãos em relação a José. É claro, é verdade que os irmãos de José tinham que saber lidar com a situação, porque era o filho mais novo, veio da velhice do pai, de uma mãe que perdeu inclusive no parto e tal, enfim, uma situação complicada de José, aguardado, esperado, a esposa que ele amava, enfim, é uma questão de família estar presente, tá? Você pensar nisso e buscar elementos para evitar essa fomentação de ódio e de ciúmes entre irmãos. No meu caso, enquanto filho, 7 irmãos, era nítido o comportamento de meu pai em privilegiar uma das minhas irmãs, a primogênita. Ela tinha tudo, pouca carne na casa, a dela estava garantida, os demais não se virar nos 30, né? Enfim, mas aí é uma questão que superada, nós amamos um ao outro, essa irmã mais velha, eu tenho um apreço por ela assim, fantástico e tal, enfim, sabe lidar com isso, mas é um processo. Os pais precisam orientar os filhos nessa questão toda para evitar a competição. Evite, portanto, comparações, e os trate de maneira isonômica, igualitária. Deus nos ajude na árdua tarefa de criar os nossos filhos em nome do Senhor. É importante você entender e compreender que o nosso Deus é poderoso para nos dar sabedoria para curar, educar, ensinar os nossos filhos na presença do Senhor. Enfim, aqui uma palavra direta, não entrei aqui nas questões psicológicas do assunto, farei isso na minha aula pessoal, que daria agora domingo próximo, e apostarei aqui para vocês também, e que essa abordagem aqui sirva de alguma forma para ajudar você na sua aula do próximo domingo, em nome do Senhor. Fique com Deus, um forte abraço, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa aula em nome do Senhor. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.